Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2021 a lição Conectar Mais Jovens da editora Betel, que tem por tema Eclesiastes, sabedoria para viver e conviver. E a lição de hoje é a lição de número 6, a arte de viver e conviver. Mas antes vamos aqui ao versículo do dia. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. A verdade aplicada diz: se vivemos a vida em Cristo, refletiremos o Mestre na convivência com o próximo. Os objetivos da lição, como sempre, são 3, e o primeiro deles é observar a vereda do sábio. Segundo, conhecer os segredos do relacionamento interpessoal. E o terceiro, diferenciar viver e conviver. E a oração, o momento de oração é: oremos para que venhamos viver uma vida pautada segundo os ditames bíblicos. Então essa deve ser a nossa oração nesse domingo, para que nós possamos ter a nossa vida pautada nos ditames ou nos mandamentos bíblicos. A lição de hoje, a introdução, vem nos mostrar que os escritos de Salomão são um convite aos sábios, ou ao sábio para ser mais sábio ainda. Viver é uma arte. É preciso saber ouvir, respeitar limites e abrir a boca com sabedoria. Eclesiastes não é apenas a reflexão de um homem sobre sua vida, mas um desafio a viver uma vida pautada na sabedoria divina. Diante dessa introdução, nós encontramos o ponto-chave que diz que quando agimos com cortesia, mudamos as pessoas que estão à nossa volta. Tudo vai depender da maneira como vamos conviver com as pessoas. E nós vamos descobrir no comentário desta aula, viver uma coisa e conviver outra. E nós temos que aprender a viver e a conviver. Diz aqui que o primeiro ponto, o primeiro tópico, vem falar sobre observando a vida do sábio. O homem sábio ou sensato sabe se portar em diversos lugares. Salomão, ao assumir o reinado de Israel, pediu a Deus apenas sabedoria para poder entrar e sair diante do povo. A vivência do sábio traz paz e segurança. Então esse primeiro ponto aqui, que fala que o homem sábio ou sensato sabe se portar em diversos lugares. Ele sabe permanecer, como a gente costuma falar num adágio popular, ele se mantém na dele. Ele não chega se intrometendo, dando pitaco, dando palpite, impondo alguma coisa. Então, o sábio ou a pessoa sensata, ele sabe entrar e sair do meio das pessoas sem provocar nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de problema. E foi exatamente o que Salomão fez no início do seu reinado. Quando ele ora a Deus, ele não pede riqueza, ele não pede a morte dos seus inimigos, ele não pede poder, ele não pede glória, mas ele pede sabedoria para saber entrar e sair do meio do povo. Ou seja, ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa sensata, aonde ele sabia falar e também sabia ouvir. Muitas vezes nós erramos por não saber ouvir e muitas vezes erramos por não saber falar a coisa certa e no momento certo. Mas o ponto 1 diz aqui: sabendo julgar as causas. Um dos maiores testes da sabedoria que Salomão tinha ficou registrado no livro de 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 a 28. Ali nós vemos que 2 mulheres, 2 filhos e uma morte. O desafio era saber quem estava falando a verdade. E Salomão, com sensatez, deu o veredito de sorte que todo Israel temeu e viu a sabedoria que Deus lhe dera para julgar e fazer justiça. O sábio não age com parcialidade, bairrismo e preconceito, mas busca em Deus a solução para os problemas da nação. O apóstolo Tiago diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago capítulo 3, verso 17. Que venhamos a ser dependentes da sabedoria de Deus e não agir de acordo com os padrões humanos. Louvado seja Deus. Nesse primeiro ponto aqui, nós encontramos que o primeiro desafio de Salomão foi com aquelas 2 mulheres. As 2 tiveram neném, a mesma noite, só que uma
acabou dormindo por cima do bebê e acabou matando. Mas quando ela acorda e percebe que o filho dela está morto, ela vai rapidamente lá na onde estava a outra, com seu filho morto, coloca lá do lado daquela mãe, tira o filho vivo que ela está, só que a mãe sabia que aquele que era morto não era o dela, mas ficou aquela confusão e foram parar na presença de Salomão. E Salomão, depois de averiguar a situação, ia dizer, não, o vivo é o meu e o morto é o seu. Não, o morto é o seu e o vivo é o meu. E vai aquele negócio. Então Salomão encerra o assunto dizendo, me traga aqui uma espada. Eu vou pegar essa criança, vou cortar ela ao meio e vou dar uma metade para cada uma e o assunto está encerrado. E naquele momento, a que era a mãe verdadeira daquela criança, chorando, com lágrimas, caiu de joelhos diante do rei e disse, não, senhor meu rei, não faça isso, deixe a criança com ela. Ou seja, o amor de mãe falou mais alto. E a outra dizia, não, é isso mesmo, nem eu nem você, pronto. E aí o rei entendeu que a verdadeira mãe era aquela que estava intercedendo pelo seu filho, que não queria ver o seu filho morto. Então, o rei resolveu aquele problema ali, sem muito calor, sem muito problema, porque Deus tinha lhe concedido uma sabedoria fora do comum, como não houve antes dele, nem depois dele existiu. E aí, no segundo ponto, nós vamos ver aqui a rainha de Sabá, vendo a sabedoria, estabelecendo o reino na sabedoria. E quando a rainha de Sabá testou a sabedoria de Salomão, observamos pelo texto sagrado que sua atenção foi atraída pelo assentar dos seus servos, o estar de seus criados, seus copeiros, suas indumentárias e a maneira como se portavam diante de Deus. Em um ambiente repleto de luxo e riqueza, a atenção da rainha foi atraída pela conduta dos servos. A sabedoria de Salomão não estava na teoria, mas sim na prática diária. Deus espera que seus servos saibam se portar de maneira decente e sensata, de modo que o nome de Deus possa ser engrandecido. Jesus disse que os homens precisam ver as nossas boas atitudes e glorificar a Deus. Aqui está um exemplo para nós cristãos. A rainha de Sabá, conforme vimos, ela ficou abismada ou admirada, como aqui diz, em um ambiente repleto de luxo e riqueza. A atenção da rainha foi atraída pela conduta dos servos. A sabedoria de Salomão não estava na teoria, mas sim na prática diária. E aí conclui dizendo, Deus espera que seus servos saibam se portar de maneira decente e sensata, de modo que o nome de Deus possa ser engrandecido. Jesus disse que os homens precisam ver as nossas boas atitudes e glorificar a Deus, conforme registra Mateus 5,16. É lamentável, muitas vezes, irmãos, a gente perceber que existe cristão que você só tem conhecimento dele no templo. Fora do templo você não conhece, porque ele, muitas das vezes, ele se porta pior do que o ímpio. Ele age pior do que o ímpio. Então precisamos ter muito cuidado com isso, porque é através do nosso proceder, é através das nossas atitudes que nós podemos conquistar outras pessoas para Deus. A rainha de Sabá, ela ficou surpresa e admirada, porque num reino tão rico como era o reino de Salomão, aonde tinha tanta riqueza, tanto ouro, tanta prata, mas a gente não via as pessoas esnobando aquilo. E existia ali um compromisso real com Deus. E isso é o que Deus requer e Ele espera de cada um de nós. Que nós possamos servi-lo com interesse de coração, dando bom testemunho, falando aquilo que é necessário, não nos intrometendo naquilo onde não somos chamados, tendo cuidado para saber entrar e sair, sem causar uma má impressão. Que por onde passarmos possamos ser admirados pelas pessoas, que possamos ser falados das pessoas, pelas pessoas, não de que somos pessoas más, mas que somos pessoas boas e que somos servos do Deus Altíssimo. Como no caso do profeta Eliseu. Como nós encontramos lá no Antigo Testamento, quando Eliseu ele estava em viagem, passava ali por uma região e tinha uma senhora que sempre estava ali na janela e observava quando Eliseu passava. E ela, ao olhar para aquele homem, ela percebia que aquele homem era um santo homem de Deus, ao ponto de chegar para o seu esposo e dizer, olha, eu sempre tenho observado esse homem de Deus passar por aqui. E eu estou com um pensamento. Qual que é, mulher? Eu estou pensando que a gente poderia construir um quarto ali, naquele canto,
né, colocar ali uma mesa, uma cama, um candeeiro, uma cadeira, e toda vez que esse homem passar, a gente chama ele para descansar aqui, pousar por aqui. Então isso, irmãos, demonstra que Eliseu era um homem de Deus e que ele sabia se portar. Ele tinha uma conduta a zelar. E nós, como cristãos, não podemos fazer diferente. Porque nós estamos aqui, irmãos, representando o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então representamos um reino. E se nós representamos mal, o que é que essas pessoas vão dizer desse reino que representamos? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. No ponto 2, nós vamos estar refletindo sobre a arte de se relacionar com o próximo. Deus sempre quis que o ser humano se relacionasse com seu semelhante. Sabemos que não é tarefa fácil, pois existem diferenças físicas, emocionais e até mesmo de ideias. Porém, para crescermos em sociedade, faz-se necessário o relacionamento com nossos semelhantes. As pessoas elas têm jeito diferente de falar, jeito diferente de fazer as coisas, mas nós não podemos querer ser a palmatória do mundo, nós não queremos ser o professor do mundo e querer que todos façam do nosso jeito. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós precisamos nos aceitar como somos, respeitando a individualidade de cada um. E isso acontece muito dentro da igreja. Tem pessoas que querem que o irmão faça exatamente do jeito que ele quer, porque ele acha que o jeito que ele faz é o melhor, e nem sempre é o melhor. Então, quando a gente respeita a individualidade das pessoas, nós temos mais comunhão com Deus e uns com os outros. Porque muitas vezes, em querer forçar a amizade com um irmão ou com uma irmã, para que ela faça isso ou aquilo que eu julgo que é certo, e muitas vezes eu quero que a minha experiência sirva de regra para alguém, e isso não é possível, porque a única regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Então a minha experiência com Deus é minha, a sua experiência com Deus é sua, e eu não posso e nem você pode transformar essa experiência como uma regra de fé para outro, e obrigar aquela pessoa a fazer a mesma coisa que você fez. É que nem, por exemplo, você vai no médico, você vai ao médico, e chega lá, você conta para o médico o teu problema, a tua dificuldade, a tua dor, a tua enfermidade. Então o médico vai receitar um medicamento para você, que talvez não cure, mas ele vai ser um paliativo, ele vai ajudar você a ter menos dores, vai melhorar, assim, né? E aí de repente chega alguém e reclama de uma doença e você já na hora falou, não, eu fui no médico e o médico me deu esse remédio aqui, olha, para mim foi excelente, pode tomar. Está errado. Porque aquele remédio ele foi receitado para você dentro daquilo que você passou por médico. E às vezes o problema daquele outro não é o mesmo que você tinha. Então isso se fala também da questão espiritual. Nós temos que respeitar a individualidade das pessoas para que possamos conviver bem, para que possamos ter comunhão, principalmente no corpo de Cristo. E aí, no ponto 1, vem falar sobre rompendo a barreira das diferenças. A digital que temos em nossos dedos evidencia de que não existe ninguém igual no mundo. Conforme Atos 17, 26 diz que de um só homem Deus fez todas as raças da terra. Portanto, Deus fez o rico e o pobre, o surdo e o mudo, o preto e o branco, homem e mulher, e que os filhos pudessem amar uns aos outros, conviver uns com os outros, sem qualquer barreira social, econômica e racial. Jesus, em seu ministério terreno, estava cercado de pessoas das mais diversas raças e com seus enésimos problemas. No entanto, nunca as abandonou. Nós, como discípulos de Jesus, necessitamos mostrar amor pelas pessoas. A sabedoria que vem de Deus trata as pessoas sem parcialidade. Ah, eu trabalho numa empresa, ganho X por mês, eu não posso conviver com aquele irmãozinho. Coitado, o irmão não tem nem um par de sapato para pôr no pé. Irmão, você quer fazer uma caridade, você quer demonstrar o verdadeiro amor, vá lá na loja e compre um par de sapato para esse irmão. Eu te garanto que o Senhor vai se alegrar com a sua atitude e aquele irmão vai orar por você, porque ele não tem como pagar. Então, quando a gente faz o bem para alguém, esperando receber, o Senhor Jesus diz que isso até os gentios faz, os ímpios também faz. O bom é a gente ajudar alguém que não possa nos retribuir. Porque quando fazemos isso, estamos emprestando para Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Ah, eu não vou me sentar naquele banco ali porque fulano e tal sentou lá. Olha a roupa dele.
Olha como eu estou bem vestido. Olha a roupa daquele irmão, daquela irmã. Imagina, ela deve estar até cheirando forte ali, porque talvez nem um desodorante não tenha. Irmão, se você não pode fazer esse tipo de discriminação, você tem que ser imparcial com todos, amar a todos como Jesus nos amou, inclusive você, ok? E dessa forma, nós vamos adorar a Deus, ajudando uns aos outros nas suas necessidades. É esse o verdadeiro amor que o Senhor exige de cada um de nós. No ponto 2, vem falar sobre observando os limites. Sabemos que não é fácil a vida relacional, mormente devido aos limites que precisamos ser respeitados, que precisam ser respeitados. A expressão limite fala de fronteira, ou aquilo que delimita espaço. Existe um adágio que diz que o nosso direito acaba quando começa o de outra pessoa. Salomão chegou a dizer que o homem não conhece o seu tempo, ou seja, falta-lhe discernimento para lidar com o que acontece nesta vida. Deus espera que os nossos relacionamentos sejam sadios, isto é, não tóxicos. Infelizmente, existem muitos relacionamentos tóxicos, justamente por invadir a privacidade de outrem. A Bíblia declara que estes relacionamentos tóxicos podem trazer desgraça. O terceiro ponto vem falar sobre convivendo e vivendo. Viver e conviver deve ser os nossos objetivos como seres humanos. Viver é tão somente existir e ter uma vida, porém conviver está relacionado a ter intimidade e compartilhar a vida com outra pessoa. O viver não é o bastante, é necessário conviver. A Bíblia diz que em Deus nos movemos, vivemos e existimos. O fato de estarmos com vida é um dom de Deus sobre a nossa vida, mas não podemos nos enclausurar em nosso mundo, escravo de nossas crenças, e nos esquecer de compartilhar a existência. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Esta expressão tem a ver com o desejo do homem pelas coisas eternas. O existir em Deus é coisa magnífica, demonstra o grande amor por nossa vida, mas assim como nos relacionamos com Deus, precisamos desenvolver laços de amizade com nossos semelhantes. Então isso aqui é importante. Da mesma forma que nós temos um relacionamento com Deus, aonde nós vivemos para Deus, oramos buscando a presença do Senhor, contamos os nossos problemas, aquilo que nos aflige para Deus, e esperamos dele uma resposta. Nós também devemos nos relacionar com os nossos irmãos, amigos, familiares, mas sempre respeitando os limites, porque isso é conviver. E uma boa convivência, ela fala de uma boa amizade, sem, no entanto, extrapolar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque isso não quer dizer, o que eu vou dizer aqui, não é proibido você ter uma convivência com alguém que não é cristão, desde que você não seja induzida por essa pessoa a praticar o mal, a praticar o pecado. Pelo contrário, você pode ter uma boa convivência com aquelas pessoas que não são cristãs, mas sempre demonstrando o amor de Deus àquelas pessoas e trabalhando e orando em favor delas para que elas sejam alcançadas também pelo Evangelho, principalmente pelo bom testemunho que você deve dar diante desta sociedade que vivemos. O segundo ponto vem falar sobre o compartilhando a vida. A vida vivida de forma egoísta não vale a pena, pois precisamos compartilhar a vida com nossos semelhantes, e isto nos dignifica como ser. Salomão, ao escrever Eclesiastes, é categórico ao afirmar que melhor é serem dois do que um. Em Provérbios está escrito que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Na questão de enamoramento, expressa que o que acha uma mulher alcançou benevolência do Senhor. As amizades sinceras servem para crescimento e preservação de nossa vida. Basta ver a amizade sincera entre Davi e Jonatas. Quanto ao relacionamento conjugal, passamos a ser uma só carne devido ao grau de intimidade. Então nós precisamos ter amigos, irmãos, quando trata de família, e precisamos ter esposo ou esposa, porque são as pessoas que nos acrescentam, que nos ajudam a crescermos em todas as áreas. Porque nós não fomos criados para viver isolado, para ser um eremita. Não, nós fomos criados para viver em sociedade. O segredo é saber viver em sociedade. E o segredo de viver em sociedade é respeitar a individualidade de cada pessoa e respeitar os limites. Então, esse é o conselho do pregador para nós. Se aplicarmos a sabedoria em nossos relacionamentos, com certeza, além de viver,
conseguiremos compartilhar nossa existência. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, meu querido. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. E a você que tem nos acompanhado nesses vídeos e ainda não faz parte desta família, eu quero te convidar para que você se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que vem estudando a palavra de Deus através das lições bíblicas da escola dominical, trazendo para você uma palavra de fé, de ânimo e de esperança e de vida eterna. E a você que já é inscrito no canal, o meu pedido é que você compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, que você deixe aquele like, pois isso é importante para nós, para a plataforma, para que eles possam divulgar para mais pessoas e assim juntos estaremos fazendo a obra de Deus até a volta de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até breve.